Pessoal, agora no exercício número 4, nós temos o seguinte, ó, tem um bloco A e esse bloco está pendurado num fio ideal e ele puxa um carro B. A primeira coisa que vocês precisam observar, que é de grande importância no exercício, é o seguinte, é que o bloco A está em queda livre, ele não tem nenhuma superfície que o sustenta, então ele tem a ação de forças verticais. Segunda coisa que vocês precisam observar é que o bloco A está ligado com o bloco B através de um cabo. Se eles estão ligados através de um cabo, existe nas pontas desse cabo, nas duas extremidades, o que chamamos de força de tração. E essa força de tração ela atua sempre com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo valor, porém em sentidos contrários. Então vamos lá, primeira coisa que você não pode esquecer, identificar as forças que atuam no bloco A e a força atuante no bloco B. Aqui a gente consegue identificar uma força que atua no bloco B. Essa força aqui a gente chama de força peso, certo? Que é a força que puxa ele para baixo, ó. É a força peso. Tem uma força na corda, então tem uma força que a gente chama de força de tração. Então aqui também tem uma força de tração, ó, aqui na corda. E essa força de tração ela atua em sentido contrário, ó, uma para baixo, a outra para cima. E aqui a mesma coisa, tem uma outra força de tração atuando aqui, ó. Então, aqui é a força de tração, aqui você tem a força peso, aqui você tem a força de tração, porque o cabo é o mesmo, o fio é o mesmo. Agora, não precisa nem perder muito tempo. Você pode observar que esse bloco B, ele está sobre um plano inclinado de 53 graus com a horizontal. Está aqui. Então, você sabe que todo bloco que está em um plano inclinado, ele tem uma força também que puxa ele para baixo. E essa força a gente chama de força PT, que é a força tangencial. Lembram disso? Então, aqui eu tenho uma outra força. E essa força eu chamo de força PT. Então, vamos descobrir os valores dessas forças que estão atuando. Essa força peso, eu consigo descobrir ela. Como que eu acho a força peso? Então, primeiro eu vou achar aqui com vocês a força peso. A força peso eu sei que é massa vezes aceleração da gravidade. Então, para eu descobrir a força peso, eu vou olhar a massa do bloco A. O exercício falou que o bloco A, pendurado num fio ideal, puxa um carro B de mesma massa. Ou seja, os dois blocos têm 2 kg. Então, a massa aqui vai ser 2 kg vezes a gravidade. Então, eu sei que a força peso que atua ali é de 20 newtons. Então, aqui tem uma força atuante de 20 newtons. Agora, tem outra força que a gente precisa descobrir, que é a força PT. Então, vamos descobrir ela. É a força que puxa para cá. Como que eu descubro a força PT? A fórmula é, força PT é o peso vezes o seno do ângulo. O seno, no caso, de 53 graus. Então, eu sei que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, a massa do bloco B. Eu sei que esse bloco B tem uma massa de 2 kg, então 2 vezes 10, 20. Então, eu vou ter que fazer 20 vezes seno de 53. E eu sei que 20 vezes seno de 53, se eu faço isso aí na calculadora, dá aproximadamente aí 15,97 newtons. Então, eu descobri a força peso, descobri a força PT. Então,
Então, eu já sei que essa força aqui, ó, dá 15,97 newtons. Pronto, descobri essas forças, agora vamos descobrir a aceleração do sistema. Para isso, vamos olhar separadamente. Olha só para o bloco A e olha só para o bloco B. Primeiro, você vai identificar onde está a força maior. A força maior é a que puxa o bloco A para baixo com 20 newtons ou a que puxa o bloco B com 15,97. Com certeza, a força maior é a que puxa o bloco para baixo com 20 newtons. Então, eu começo pela força maior e sigo o fio. Tem que seguir o fio. Então, vamos olhar só para o bloco A e descobrir a força resultante nele. O Newton falou que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho uma força para baixo de 20 newtons e uma força que puxa para cima, que é a força de tração. Então, é 20 menos T. Isso é a resultante. V igual massa do bloco A. Qual é a massa do bloco A? 2 kg vezes aceleração. Usando a mesma fórmula que diz que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, vamos ver o comportamento dessas forças no bloco B. Se eu olhar para o bloco B, eu vou continuar o fio, ó. Saio aqui de baixo, passo pelo A, vou descendo aqui em sentido do fio, eu encontro a força de tração. Então, a força de tração está para cima, a força PT está para baixo. Forças em sentidos opostos subtrai. Então, vai ser tração menos PT. Só que o PT eu já tenho, vale 15,97. É igual, agora, massa vezes aceleração. A massa do bloco A também é 2 vezes a aceleração, 2 vezes A. Aqui eu consigo cancelar essa força de tração, ó, menos T e mais T. Cancelei. Quem sobrou antes do igual foi o 20 e o menos 15,97. Fazendo 20 menos 15,97, eu tenho 4,03, que é igual a 4A. Vou apagar aqui embaixo para a gente obter o espaço. Agora vamos descobrir o valor aqui do A. O A está multiplicando por 4, então quem está multiplicando passa dividindo. Se a gente fizer 4,03 dividido por 4, vai dar aproximadamente 1,00 alguma coisa. Então, eu posso aproximar isso para 1 metro por segundo ao quadrado. Descobrimos a aceleração do sistema. Eu quero saber agora a intensidade de tração no fio. Para eu saber a intensidade de tração no fio, eu posso escolher uma dessas duas equações e substituir. Porque aqui eu tenho T e aqui eu tenho T. Eu vou pegar a primeira. A primeira ela fala aqui, ó, que 20 menos T é igual 2 vezes A. Então vai ficar 20 menos o T que eu quero descobrir é igual 2 vezes a aceleração. A aceleração já sei que vale 1. Aí cai numa equação aqui, vamos resolver a equação. Então vai ficar 20 menos T é igual a 2. Então quem que é o T? Se eu resolver isso daqui, T vai ser igual a 18 newtons. Aí. Agora aqui ele pede a intensidade da reação normal do plano sobre o B. Isso aqui, ó, moçada, às vezes vocês podem estar com dificuldade agora aqui no item C. O que é reação normal? Reação normal é a força normal que está atuando sobre o bloco B. Eu quero descobrir essa força. Então, se vocês desenharem aqui o bloco B, vamos colocar aqui só para vocês terem uma noção.
Observando só o bloco B, ó, o bloco B está aqui. Aí esse bloco B tem algumas forças verticais que atuam sobre ele. Não sei se vocês lembram que a gente tem uma força que é chamada de força normal, que é uma força que sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho uma força normal que forma um ângulo de 90 graus, ó. Essa força é a normal. E temos também a força peso. Só que a força peso, ela não faz par com a força normal. A gente comentou isso em sala de aula. A força peso, ela vai direto para o centro da Terra. Ela está agindo aqui, ó. Essa é a força peso, ó. Quem faz par com a força normal é a força P de N. Lembra que a gente decompõe o vetor P em dois vetores, o P de T e o P de N. Então, quem vai fazer par com essa força vai ser o P de N. Então, é esse daqui. Então, quando ele pede a intensidade, ele quer o valor da força normal. A força normal, quando o objeto está em um plano inclinado, ela é igual à força P de N. Então, vocês precisam lembrar isso. A força normal ela é igual ao P de N quando o objeto está em um plano inclinado. Se o objeto estiver num plano horizontal, a força normal ela vai ser igual à força peso. Quando está no plano inclinado, a normal é igual ao P de N. Então, se eu quero descobrir a força normal, eu preciso saber quem é a força P de N. Para isso, basta você usar a fórmula. Para achar o P de T, a gente fez peso vezes seno do ângulo. Para achar o P de N, eu faço peso vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 53 graus. Então, qual que é o peso? Peso é massa, a massa do bloco B é 2 kg. Então, o peso vai ser 2 vezes 10, 20. Aí eu faço 20 vezes cosseno de 53 graus. Fazendo tudo isso aqui na calculadora, você vai encontrar que o P de N vale aproximadamente 12 newtons. Como o P de N é igual à força normal, então eu sei que a força normal também vai ser aproximadamente 12 newtons. Então, isso é a intensidade da reação normal agindo sobre o bloco B.